Este vídeo consiste na apresentação de um caso clínico patológico de osteomielite, assim como maiores informações acerca da doença. O vídeo corresponde a uma tarefa da disciplina de Patologia Geral, ministrada pelo professor Dr. Pedro Bandeira Aleixo, na Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. A apresentação foi desenvolvida pelas discentes Camila Orovitch, Eunice Lopes, Marina Brum, Natália Cauri e Sofia Ávila. Iremos introduzir o trabalho com a apresentação do caso. Este conta com um paciente do sexo masculino que possui 49 anos e afirma não ser tabagista. O mesmo sofreu uma queda de bicicleta, causando um traumatismo direto do membro superior esquerdo. Assim, foi diagnosticado com uma fratura oblíqua curta da diáfise do húmero, sem lesão vascular ou nervosa. Portanto, foi realizado neste uma redução cruenta e osteossíntese rígida com placas e parafusos. O raio-x do pós-operatório revelou uma redução anatômica da fratura e com aparente estabilidade. Porém, na sexta semana de sua recuperação, surgiram os primeiros sinais inflamatórios na ferida cirúrgica e um eixo dado seroso. Desta forma, o paciente foi submetido a exames, onde foi revelado a presença do Staphylococcus aureus, assim classificando como um caso de osteomielite. A osteomielite é uma infecção óssea caracterizada pela destruição progressiva do osso cortical e da cavidade medular. O termo osteomielite não especifica o organismo causador da doença, podendo então ser bactérias, micobactérias ou até mesmo fungos. Essa infecção pode ser aguda, subaguda ou até mesmo crônica. Dessa forma, o diagnóstico precoce é essencial, afinal existe a possibilidade de cronificação do processo, gerando graves sequelas. O agente etiológico mais frequente é o Staphylococcus aureus. Este corresponde a 85% dos casos. A bactéria pode formar colônias na pele e instalar-se nas fossas nasais de pessoas saudáveis, sem causar danos ao hospedeiro. O transtorno só ocorre quando elas conseguem penetrar ao organismo. Logo, a osteomielite ocorre em hospedeiros comprometidos ou de alto risco. Assim, considera-se como a etiologia da doença traumas recentes, sendo ferimentos abertos e fraturas expostas, implantação de tecidos ou próteses infectados, diabetes, realização de hemodiálise, uso de drogas injetáveis, formação de úlceras profundas por pressão, objetos perfurantes, dentre tantos outros. Todos estes itens citados são fatores de risco, pois devemos considerar as vias de acesso do patógeno. Sendo assim, existem 3 mecanismos básicos que permitem que um organismo infeccioso alcance o osso. O primeiro é a partir da disseminação hematogênica. Esta acontece através da corrente sanguínea, oriunda de um local de infecção distante, tal como a pele, amígdalas, vesícula biliar ou trato urinário. Essa é a forma mais comum, com 89% dos casos sendo desencadeados por bacteremias. A segunda forma é a disseminação indireta ou contiguidade. Se dá através de um foco contínuo de infecção, como os tecidos moles, dentes ou seios nasais, sendo ocorrido em 10% dos casos, muitos destes em lactantes. A terceira forma é a disseminação direta ou continuidade. Acontece em consequência de um ferimento puntiforme, projétil de arma de fogo ou procedimento cirúrgico. Representa apenas 1% dos casos, ocorrendo em fraturas expostas ou punções ósseas.
É importante ressaltar que na osteomielite, os ossos afetados são principalmente fêmur, tíbia e húmero, acometidos em 92% dos casos, sendo que 85% dos pacientes são menores de 16 anos. Afinal, nas crianças os ossos longos são usualmente mais afetados. Já nos adultos, o acometimento de vértebras e da pelvis é bem mais comum. Outro ponto importante são as classificações clínicas da osteomielite, sendo estas, a primeira, osteomielite hematogênica, podendo ser classificada em aguda, que apresenta sintomas sistêmicos, ausência de alterações radiológicas ósseas e duração de menos de 10 dias, e na maioria dos casos, nenhuma história de episódio prévio. Outra classificação é a osteomielite hematogênica subaguda. Esta apresenta ausência de sintomas sistêmicos, alterações radiográficas ósseas já estabelecidas à apresentação e duração de mais de 10 dias, mas igualmente sem história de um episódio prévio. A terceira classificação é a crônica, caracterizada principalmente por história de episódios prévios de infecção, assim como alterações ósseas que já podem ser percebidas no raio-x. Outra forma de osteomielite, além da hematogênica, é a pós-traumática, que pode ser classificada como aguda ou crônica. Para aprofundarmos um pouco mais o assunto, vamos focar na osteomielite hematogênica e também no seu processo de patogênese. Vamos iniciar a descrição da patogênese desde quando as bactérias penetram no osso. Assim, os fagócitos tentam contê-las, liberando enzimas que lisam o osso. Dessa forma, as bactérias tentam escapar, aderindo fortemente ao osso danificado, entrando e se abrigando dentro dos osteoblastos e se cobrindo de um biofilme. Esse biofilme é uma camada protetora rica em polissacarídeos. Logo em seguida, o pus se espalha pelos canais vasculares, assim aumentando a pressão intraóssea e diminuindo o fluxo sanguíneo. A infecção não tratada torna-se crônica, levando a acontecer a necrose isquêmica do osso, que é o sequestro ósseo, onde podemos ver na imagem histológica. Quando o pus rompe o córtex ósseo, pode formar abscessos subperiósteos e também nos tecidos moles. E o que a gente mais consegue usar para distinguir uma osteomielite aguda de uma crônica é a formação dos sequestros. O diagnóstico da osteomielite, em geral, requer a integração de aspectos relacionados ao exame clínico, exames laboratoriais e exames de imagem. Trouxemos alguns exemplos aqui nos tópicos presentes no slide. Porém, em um quadro clínico de fase aguda, é muito variável devido à localização e o grau da infecção. Porém, caracterizam-se sintomas como cefaleia, vômitos e calafrios, e em exames é possível constatar a leucocitose em um número marcado de 30.000. Em relação aos exames físicos, a mobilização passiva é impedida pela dor. Já em exames clínicos da etapa crônica, a pele encontra-se escura, fibrosada e desnutrida. Logo, qualquer lesão na pele produz uma ulceração difícil de cicatrização. O paciente costuma relatar dor difusa que agrava-se no período da noite, e os tecidos moles tornam-se edemaciados, quentes, avermelhados e dolorosos. Importante relembrar que uma etapa crônica pode apresentar maiores complicações, gerando fraturas patológicas, alongamento ósseo, contratura muscular, diminuição do crescimento e também epitelioma e amiloidose. Sobre diagnóstico diferencial, é importante ressaltar a existência do tumor de Ewing, que é frequentemente confundido com casos de osteomielite, assim, fazendo-se necessário a biópsia da lesão para poder confirmar o diagnóstico. Existem também outros casos, frequentemente confundidos, por isso torna-se extremamente importante o conhecimento acerca de osteomielite e suas características.
Portanto, esperamos que nossas informações tenham sido relevantes a todos e agradecemos pela atenção.